Deixa eu só dizer quanto ao nosso versículo aí, Eclesiastes 12:12, se não há fim de escrever livros, que bom pessoas aqui da nossa igreja se dedicarem a áreas que veem a necessidade de literatura e escrever bons livros, livros que ajudam-nos a compreender e aplicar mais das Escrituras. Aliás, hoje em dia já é muito mais fácil escrever um livro por causa do computador, viu? Vocês que não escreveram com máquina, e máquina já era muito progresso em cima da mão. Pois bem, durante os próximos 11 dias, eu vou estar pregando 9 vezes em 7 igrejas diferentes. Estou contando com esse aqui. E eu fui desafiado a estudar a vida piedosa em família. E hoje vai ser a primeira parte disto. Uma das áreas em que frequentemente pessoas esquecem de levar o Evangelho é em casa. Para alguns, este tempo da pandemia, né, do vírus, tem permitido estarem mais em casa e, em alguns casos, aproveitaram isso para ocupar mais tempo ensinando os filhos. E graças a Deus por isso. Mas não devia precisar de todas essas regras que o governo fez para nos dizer da nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 dizem: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ou ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Hoje eu quero olhar uma família piedosa, mas antes de dizer quem é, devemos perguntar: o que é piedade? Em 1 Timóteo 6 e versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você gosta de receber lucro? Se vai vender uma coisa, eu creio que você não quer vender perdendo dinheiro, mas quer ganhar algum lucro. E não é mal fazer isso, explorar é outra coisa, mas ganhar algum lucro é correto. Talvez você nunca pensou da piedade como sendo lucro, mas o Senhor diz que é grande fonte de lucro é a piedade. E aí ele diz, Paulo aqui acrescenta, e com contentamento. Contentamento e gratidão andam juntos. Eu espero que você não seja uma pessoa que diz: eu só quero que Deus me dê o que eu mereço. Já ouvi diversas pessoas dizerem isto. O que nós merecemos do Senhor não é nada menos do que o inferno, e isto eternamente. Pergunto: você é grato pelo seu cônjuge, pela pessoa com quem você casou? Isto se você for casado naturalmente. Quanto à vida de solteiro, você é grato pela vida de solteiro que Deus
concedeu a você, ou tem alguma amargura em relação ao seu passado e o que Deus te deu. Pergunto mais. Piedade significa então que a gente não tem nenhum desejo, que não ora nada, pedindo nada para si? Não. Mas importa que todos nós possamos, quando expomos ao Senhor, quando lavamos a Ele os nossos desejos, importa que nós possamos completar dizendo como Jesus no jardim, quando diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aí como é que ele continua falando? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo, então, compara aqui a piedade com exercício. Exercício serve para muita coisa. Se você faz o exercício uma vez por mês, não é coisa que precisa regularmente, não é? Quem está se preparando, ou quem se preparou para as Olimpíadas, ele não se preparou se exercendo uma vez por mês. É uma coisa regular, constante, diariamente. Isto é verdade ainda mais quanto à piedade, que em comparação com o exercício físico tem muito maior proveito. E o Senhor diz aqui, não só para essa vida agora, que tem para agora, mas para a eternidade também. Acho que muitas vezes, quanto à piedade, que nós temos a ideia de um monge aí isolado num mosteiro, que não tem nada dos cuidados deste mundo, está lá só para meditar. Certamente a vida de Jesus foi uma vida piedosa, mas ele não passou o tempo sozinho, isolado, meditando. A maioria do tempo não. Teve esse tempo em Marcos 1, de 35 a 38, onde ele se levantou a outra madrugada, foi para um lugar no deserto para orar, mas quando os discípulos chegaram para ele, ele disse: vamos pregar, porque para isto eu fui enviado. Nós vamos então, nessas próximas mensagens que eu vou pregar hoje, vai ser só a primeira parte. Vamos ver a ação de Deus na vida de um homem piedoso que viveu cerca de 4.000 anos atrás, mas a vida dele serve para nos instruir em muitas coisas hoje em dia também. Então, com isso em mente, abram as suas Bíblias, eu já pedi, em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler hoje os versículos de 1 a 5. Se ponham em pé, vocês que têm a revista aí atualizada. Leiamos em uníssono todos juntos, ok?
Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 3 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, as Deus dava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pensado meus filhos e blasfemado contra Deus, seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor, essa tua palavra é preciosa, foi escrito para o nosso ensino. Que o Senhor possa usá-la então nas nossas vidas como o Senhor bem quiser, para nos instruir, nos repreender, nos corrigir, a nos fazer mais semelhante a Cristo. E nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nota bem, então, nós hoje queremos ver algumas marcas de uma vida piedosa. Algumas coisas que marcam a vida de quem verdadeiramente é piedoso. Diz no versículo 1, então: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiramente, eu quero dizer que isso aqui descreve um homem salvo pela graça do Senhor. Esse tipo de vida aqui é fruto de um novo nascimento. Aquele que não se arrependeu do seu pecado, não passou a confiar unicamente em Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz do Calvário. A pessoa, na vida de quem isso não aconteceu ainda, não vive esse tipo de vida. É mencionado aqui que ele era um homem íntegro e reto. Íntegro é questão de e é um número que não se pode dividir, a não ser que seja em pedaços, né? 2 você pode dividir, pode dar 1 para um e 1 para outro, mas 1 não. E Jó era um homem íntegro no sentido de que aquilo que ele era em casa, ele era no trabalho, ele era na adoração ao Senhor, era uma pessoa inteira. Não era dividido, uma coisa dizia uma palavra aqui e outra palavra ali, nada disto. Reto. E aí diz: temente a Deus. A piedade envolve uma vida, então, de santidade, uma vida orientada por este livro, a palavra do Senhor. Temente a Deus não no sentido de Adão que fugiu da presença do Senhor para se esconder entre as árvores, mas temente ao Senhor no sentido de
saber que Ele é o Criador, se aproximar dEle como criatura para saber o que Ele quer de nós. Se Ele nos criou com um propósito. Nós temos um propósito a cumprir aqui neste mundo, então. E, tendo o temor do Senhor, ele se desviava do mal. Se indo por aqui, ele via o mal, ele caminhava por outro lado. Assim como a Bíblia nos ensina quanto a, por exemplo, a tentação sexual. O tolo se aproximou da prostituta em Provérbios. Jó se desviava do mal. E aí nós vemos no versículo 2 uma marca da família, de um homem piedoso, a sua vida em família. Diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Deixa claro aqui, primeiramente, que ele era então um homem casado, e quanto à esposa nós vamos ver mais alguma coisa quanto a ela mais para frente. Um homem sozinho, um solteiro, não tem filhos, né? Então precisava dos dois. E ele tinha a esposa então. Quando eu tinha uns 30 anos de idade, isso alguns dias atrás, eu me lembro muito bem de ter pensado: a influência do mundo na vida das pessoas é muito grande. E eu cheguei a pensar: mas é possível a gente viver nesse mundo e não ser influenciado por este mundo? Alguém me pega água, por favor. E nesse tempo, lendo em Gênesis, no capítulo 5 e no capítulo 6, eu descobri a vida de Enoque. E a Bíblia diz que ele andou com Deus. Vi também a vida de Noé. E esses dois viveram quando? Em tempos tão maus que Deus destruiu toda a humanidade, fora 8 pessoas. Então, não foram dias fáceis de andar uma vida piedosa, não. Mas Enoque e Noé nos dizem: é possível andar com Deus e não ser moldado por este mundo, apesar da influência grande que esse mundo é. Mas o que me chama a atenção também, quanto a todos dois destes, é que era um homem casado. Muito obrigado, irmão. Enoque era casado, a Bíblia não diz quantos filhos teve. Noé também era casado e ele teve 3 filhos que entraram na arca com ele. Então, Jó, semelhantemente, é um homem casado e tem 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas, do jeito que nós temos. Nós tínhamos mais uma filha, mas Deus levou, então ficou do jeito que Jó. Mas uma das coisas que devemos compreender aqui também é como é necessário a união do marido com a esposa nas suas intimidades
Isto faz parte de uma vida piedosa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? O salvo tem o Espírito Santo morando nele. Ele diz: e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço que o Senhor deu para te salvar? Ele morreu na cruz. Perdão. Ele morreu na cruz para poder te salvar. Ele comprou com um preço muito caro. Paulo aplica isto agora dizendo: agora, pois, se você foi comprado por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele comprou o seu corpo. Seu corpo pertence a Ele. E por isso, no versículo 18, ele tinha dito quanto aos solteiros: o solteiro glorifica a Deus fugindo da impureza. Nada de sexo fora do casamento. Aos que são solteiros, Deus diz: aproveite a liberdade que tem fora do compromisso para servir ao Senhor com mais tempo do que talvez poderia como casado. Eu encorajo as pessoas a não entrarem num relacionamento se não acredita que dentro de 2 anos possam estar preparados para se casar. É muita tentação prolongar o namoro por muito tempo. Por outro lado, os casados glorificam a Deus com o corpo servindo um ao outro. No capítulo 7, Paulo continua dizendo, isso é só 3 versículos depois de glorificar a Deus com o vosso corpo, ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. É um dever que o casal tem um para com o outro. Nota que Paulo não diz exija do seu cônjuge. Ele diz esteja lá para servir ao seu cônjuge. Não estou dizendo com isso que se seu cônjuge lhe negar nisto, é dizer que o cônjuge está em pecado e então, obviamente, de uma maneira ou outra, procurando à medida do possível não espalhar isto e não envergonhar, mas deve ser tratado como um pecado. Então, o que estamos querendo ver com isto é que uma vida verdadeiramente piedosa envolve, normalmente, para a maioria de nós seres humanos, uma vida em família. Não é obrigação para todos. Obviamente, Deus concede a alguns a vida de solteiro, certa liberdade maior para servir o Senhor, mas normalmente a vida de casado é o que ele planeja e é uma vida piedosa. É para ser. No versículo 3, nós encontramos mais outra área importante da vida. Diz de Jó: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos
500 juntas de bois e 500 jumentas. Muitos animais, né? Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era, então, muito, muito rico. Imagine o tanto de terra que precisaria para cuidar de tanto animal assim. De muitos servos também, como o versículo diz, era muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Cabe perguntar, e isso muito por causa do ambiente em que nós vivemos nos nossos dias, como é que Jó adquiriu tanta riqueza? Foi por meio de opressão dos seus servos? Tem muitos hoje em dia que, se a pessoa é um patrão, automaticamente tem que ser julgado como sendo opressor. A verdade é que, neste mundo, muitos são opressores, né? Talvez poderíamos dizer até, de modo geral, são opressores. Mas nota bem, a pergunta é: Jó, este homem piedoso, ele oprimia os seus funcionários? Em Jó 31, e 13 a 15, Jó diz: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. E nota, até esse homem piedoso, ele reconhece que tinha umas pessoas que contendiam com ele. Provavelmente nem todos os seus funcionários eram pessoas regeneradas, salvas. E mesmo que fossem crentes, salvos, são pecadores também, né? Mas aí, eu vou pegar o versículo do começo de novo. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? A palavra que me chama a atenção especialmente aqui, e olhe lá que eu tenho vindo estudando muito essa questão de opressão, e a Bíblia fala sobre isto, mas a grande diferença para Jó é aquele que me formou no ventre materno. Ele está falando de quem? O Senhor, né? Ele diz: aquele que me formou no ventre, não os fez também a eles? Nós vivemos num mundo cheio de crentes na evolução. Eu digo crentes porque é uma questão de fé. Para ser de mais fé, para crer na evolução, que nada fez tudo, do que precisa fé para crer que um Deus todo-poderoso, eterno e bom, fez todas as coisas. Mas se eu entendo, então, que o Deus que me formou o meu servo, então eu devo compreender que eu preciso tratá-lo com respeito. Mas vamos voltar para a nossa pergunta, então. Como foi que Jó adquiriu todos esses bens? E não se surpreenda, não, mas Satanás nos diz como ele adquiriu.
Isso no versículo 10. Lá no meio diz: a obra de suas mãos abençoaste. Aqui você tem duas fontes dos bens de Jó. A primeira, a obra de suas mãos. Jó e a sua família foram diligentes no trabalho. E a segunda fonte é: o Senhor abençoou esse trabalho. A obra das suas mãos abençoaste. Jó trabalhou, Deus abençoou o trabalho dele abundantemente. O Senhor certamente deu a ele sabedoria. Sabedoria para administrar. Nem todo mundo tem essa grande habilidade. Deus abençoou ele com saúde. Deus abençoou ele com filhos. Deus abençoou ele protegendo tudo que ele possuía. Satanás diz aí, no versículo 10, no começo: acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? Deus protegendo o que ele tinha. E o que estamos querendo ver aqui é que é uma característica de uma vida piedosa trabalhar. Jesus diz em João capítulo 5, capítulo 5 e versículo 17, Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus, por exemplo, foi conhecido como um carpinteiro, em Marcos capítulo 6. Provavelmente ele foi carpinteiro dos 12 anos até os 30. Eu pergunto: Jesus deixou de ser piedoso durante esses 18 anos da sua vida? Que estava trabalhando na carpintaria? Não, claro que não. Veja o que diz em Efésios capítulo 6 e versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista ou só quando o chefe está olhando, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui é o quê? Que você faça o que o patrão mandar. Quão triste é quando a pessoa está lá sendo pago por alguém e quer simplesmente fazer do seu próprio jeito. Não é próprio. Servindo, diz no versículo 7, de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, uma vida piedosa envolve a pessoa trabalhar. Não é uma vida piedosa, não é uma vida isolada de ter família, nem é isolado de trabalhar. Este trabalho, aliás, pode ser para o Senhor em qualquer área, pelo menos a não ser que seja um que fira os mandamentos do nosso Senhor. Por exemplo, ninguém pode ser uma prostituta para a glória de Deus. Ninguém pode ser um traficante para a glória de Deus. São pecados dos quais a pessoa deve se arrepender e Cristo pode salvá-lo. Mas aí precisa passar a ter um trabalho que glorifica a Deus. O trabalho, então, faz parte de uma vida piedosa, e essa vida piedosa, quanto ao trabalho, pode ser como patrão, pode ser como autônomo, como pode ser como um funcionário. Qualquer
forma de trabalho assim pode ser algo piedoso. E mais nós não vamos incluir versículo 5 hoje, mas o versículo 4. Temos mais uma coisa importante aqui que nós podemos observar nesse versículo. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Nós vemos aqui uma família unida. Uma família unida. Eu quero que você observe que os filhos de Jó, nessa época, já são adultos e tinham suas próprias casas. Diz aqui, seus filhos iam para onde? As casas uns dos outros. De fato, se você olhar no versículo 13, diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão, quem? Qual? O primogênito. Até a caçula, o caçulo, já tinha sua própria casa. Deve ser, então, que eles ajudaram uns aos outros na própria construção das casas. Tendo 10 filhos, e no caso as filhas tinham seus maridos também, significa que tinha uma diversidade de habilidades. Um entende de uma área, outro entende de outra área. Eu dou graças a Deus que meus filhos têm ajudado muito um ao outro quanto a essa área de sua própria casa. A maioria já tem a sua própria casa e muito eles têm feito um pelo outro. Um entende da área elétrica, outro já entende da área de hidráulico, outro entende mais da área da construção e outro da área do teto, e assim ajudam uns aos outros. A própria palavra economia é interessante. Eu não sei se você sabia disto, mas a palavra vem do grego, da palavra oikonomos, que no caso é oikos, é casa, e nomos é lei. Então ajunta casa e lei, e é entender que envolvia o bom funcionamento econômico a partir do próprio lar. Não tinha, nessa época, grandes fábricas onde o papai ia e o filho não podia ir, mas a economia estava lá no lar, e todo mundo, então, inclusive os filhos, aprendendo logo cedo na vida a trabalhar de acordo com as habilidades que Deus os deu. Nós podemos ver isto um pouco, e tem essa palavra em Lucas capítulo 16, versículos 1 e 2. Eu só vou ler essa parte. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Esse era um desses economos, um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Era um ladrão, né? Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Está aqui a palavra de novo, porque já não podes mais continuar nela.
Para ajudar você, talvez, a compreender isso só um pouco mais, é como que essa pessoa fosse encarregada da almoxarifada. Uma pessoa responsável para poder, por exemplo, passar para certos trabalhadores as ferramentas que precisavam para o trabalho, as sementes para plantar e assim por diante, e para passar e dividir o tanto certo de alimento para a cozinha, preparar o alimento para os trabalhadores. E a pessoa, esse administrador, então, era responsável por, então, se entregou as ferramentas, receber de volta para a cozinha, só dar o tanto certo para não estragar um bocado e mais tarde faltar. Né? Então, nós vemos aqui que, apesar de Jó e seus filhos serem diligentes no trabalho, a vida deles não era só do trabalho, não. Provavelmente, estes versículos estejam falando de festa de aniversário. Eles pararam o trabalho para estarem juntos. Não era só 1 ou 2 filhos, né? Então não era um aniversário ou 3 ou 4 aniversários por ano, não. Especialmente aqui, se os filhos já eram casados e tinha os netos também, certamente tinha. Então, certamente tinha um bocado de aniversário. Talvez, às vezes, tinha que juntar 2 da mesma semana, num só, como às vezes na nossa família faz. O que estamos vendo, então, é a união dessa família. Não era só cada um trabalhando para se virar para si, para ganhar mais para si. Eram unidos, ajudando uns aos outros. Certamente, nesse tempo juntos, estavam exortando um ao outro, encorajando um ao outro, repreendendo onde fosse necessário também. Aquilo que estudamos na escola dominical, muito disto é aplicável também nos nossos lares, é onde deve começar essas coisas. É justamente no nosso lar, para então aumentar isso na igreja. Seria como um tempo de lazer deles. Em 2 versículos que eu quero que observem em Provérbios, capítulo 16, versículo 8, diz: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Melhor ser pobre e ser honesto, íntegro, reto, do que rico por meio de furto. Mas no caso da família de Jó, tinha justiça e tinha abundância também. Provérbios 17:1, melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes, churrasco e contendas. Muitas pessoas se gastam tanto das suas energias correndo atrás de ganhar mais e mais bens. Às vezes, como aquele homem em Lucas, capítulo 12, pegou uma abundância de bens e ele disse: eu vou derrubar os celeiros pequenos e fazer grandes, aí depois disto eu vou poder me aposentar e só festejar e gozar.
Quantas pessoas não perdem as coisas importantes da vida correndo atrás de riqueza? Bill Gates, o fundador da Microsoft, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo nos nossos dias, divorciaram as suas esposas nos últimos 2 anos. A vida piedosa não é uma vida isolada dos outros. Isolado do conselho dos ímpios, sim. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quanto aos ímpios, não é andar no conselho deles, mas também não é deixar de se isolar totalmente deles, mesmo como família. Nós precisamos estar lá para evangelizá-los, levando o evangelho aos que perecem. Em conclusão, eu quero que terminemos com 3 perguntas. Primeiramente, a sua vida é uma vida piedosa? Eu espero que com o nosso estudo da vida de Jó, nós temos observado que quando se trata de uma vida piedosa, não se trata meramente de uma coisa. Envolve, sim, ocupar tempo com o Senhor na sua palavra e na oração. Tem que ter isso, né? Como é que eu vou saber se vi o Senhor hoje se eu não ocupo o tempo com Ele? Uma vida piedosa, uma vida santa, envolve isso. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16 dizem: portanto, vede prudentemente ou sabiamente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como é que nós vamos ser sábios? Tem que andar com quem é sábio. Eu tenho que andar com, sim, a palavra e aqueles que conhecem mais da palavra do que eu, para aprender deles. Tem tanta coisa que eu não aprendi ainda. E aí, versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quão triste vai ser se você desperdiçou o tempo e não se preparou, e chega o dia quando você precisava estar preparado para certa coisa e não estava, porque desperdiçou o tempo em coisas fúteis. Sua vida dá evidência do agir de Deus pelo que produz. Aquilo que sua vida produz só é aquilo que você, no esforço da sua carne, consegue produzir? Ou dá evidência do agir do Senhor em ver vidas transformadas? As nossas vidas deviam demonstrar isto. Segundo, seus relacionamentos em família estão no devido lugar, como planejado pelo Senhor. Seus filhos sabem do seu amor por Deus, porque você passa tempo lendo a Bíblia e orando com eles? Ou seus filhos um dia vão dizer: papai e mamãe não mostraram evidência de amor a Deus, não, porque nem liam a Bíblia comigo, não oravam comigo. Que isso não venha a acontecer, e eu louvo a Deus pelo que Ele já tem feito as suas vidas quanto a isto.
E terceiro e final, na sua semana, o trabalho tem o seu devido lugar. Preguiça ofende a Deus, como também trabalhar tanto que prejudica o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com a igreja e a família. O que estamos dizendo é marcas de uma vida piedosa envolve dar a devida atenção a diversas áreas da nossa vida. E Jó, a vida dele é um bom exemplo nisto. Graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, que nós acabamos de examinar aqui a vida deste teu servo Jó. Que o Senhor possa usar a palavra para nos repreender e corrigir, levar a ser cada vez mais piedoso. Sim, Senhor, a verdade é que entre o nosso grupo tem pessoas que já têm mais anos de andar com Cristo e outros menos. E nós precisamos ser pacientes com os mais novos convertidos. Nós precisamos ser pacientes como o Senhor é e tem sido conosco. Mas nós precisamos também aplicar estas coisas nas nossas vidas, que elas possam assim glorificar o teu santo nome. Mas nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.